Bem-vindos a mais um tutorial sobre o Purple Pen. Desta vez vamos aprender a traçar percursos de orientação, um percurso formal e um percurso de score. Vamos começar então com o percurso formal, percurso linear, aquilo que normalmente temos em competição. A primeira coisa que vamos ter de definir é o local de partida do nosso percurso. Neste exemplo que vamos fazer, o local de partida do nosso percurso vai ser este poste que nós temos aqui junto a esta pista de atletismo. Portanto, vamos selecionar o símbolo de partida, o triângulo de partida cá em cima, e vamos centrar esse triângulo de partida no poste onde queremos ter a nossa partida. Clicamos e ele fica colocado no local certo. Podemos, desde já, ir definindo a sinalética de cada ponto que estamos a colocar no mapa. Para tal, basta-nos usar esta parte aqui ao lado, esta tabela, para clicarmos e definirmos o símbolo onde está a partida. Neste caso, estamos a falar deste poste, desta torre alta, vamos usar o símbolo de torre. O segundo passo que temos de fazer é colocar a chegada, onde é que o percurso vai terminar. Mais uma vez, neste exemplo, vamos usar como local de chegada este poste da baliza de futebol que temos dentro desta pista de atletismo. Centramos no poste e colocamos a nossa chegada. Da mesma forma, na chegada nós podemos escolher vários tipos de chegada. Desde logo, chegada balizada, ou seja, existe um balizamento desde o último ponto até à chegada, ou não existe nenhum balizamento e o atleta, desde o último ponto até à chegada, tem de navegar. Para eventos dentro da escola, é sempre isto recomendável porque evitamos ter de estar a colocar fitas a balizar desde o último ponto até à chegada. Definida a nossa partida e a nossa chegada, vamos então criar o nosso percurso. Para o fazer, vimos a percurso cá em cima, adicionar percurso. Damos um nome ao percurso, neste caso vamos chamar percurso 1. Escolhemos o tipo de percurso, se é um percurso normal, um percurso formal, aquilo que nós temos em competição, ou se é um percurso de score. Neste primeiro exemplo vamos fazer um percurso normal. Podemos colocar o desnível, que por norma é calculado sempre após a conclusão do nosso percurso. A distância deixamos estar automática, ou seja, como já calibramos o mapa, o software automaticamente vai-nos calibrar, vai-nos definir qual é que é a distância correta deste percurso. Definir a escala de impressão, eu quero continuar com a escala para 1500, e depois definir o tipo de sinalética, se por símbolos ou por texto. Aqui, infelizmente, se colocarmos por texto, não existe em português, portanto o texto vai aparecer em inglês e não em português, ou então os dois de símbolos e texto. Por norma também deixamos sempre símbolos. Deixamos também estar a dizer qual é o label, a etiqueta de cada ponto de controle. Nós queremos ter só o número do ponto de controle, podemos querer ter só o código ou podemos ter o número e o código. O normal em competição é termos só o número de sequência. O primeiro ponto de controle é o ponto número 1 e clicamos OK. E neste momento, cá em cima, criou uma nova aba. Esta é a aba com todos os pontos que nós temos no nosso mapa. Esta é a aba do nosso percurso número 1. E já verificamos que já temos ligado desde o triângulo até à chegada. Desde a partida até à chegada já temos esta ligação. Significa que neste momento o nosso percurso começa neste poste de eliminação e termina neste poste da baliza de futebol. Não tem ponto de controle nenhum. Portanto, agora o que nós queremos fazer é adicionar pontos de controle. Para o fazer, vimos cá acima, Add Control, e ele automaticamente coloca-nos esta mirazinha aqui para nós definirmos o nosso primeiro ponto. Vamos então colocar o primeiro ponto, por exemplo, esta pode ficar aqui nesta árvore. Ok, centramos, o ponto deve estar exatamente centrado na árvore. Ok. Se repararem, dentro do círculo até acabam por estar 3 árvores, não é? Nós queremos a árvore do meio, portanto, na coluna C definimos que queremos a árvore do meio.
Na coluna D dizemos que o ponto está numa árvore. E agora, de que lado é que nós vamos colocar a baliza? Vamos colocar do lado oeste da nossa árvore. E já temos então o primeiro ponto de controle colocado. E agora temos de ir repetindo o processo para colocar os pontos todos. Vamos mais uma vez adicionar controle. Ele mostra-nos a nossa mira. E vamos colocar, por exemplo, ponto 2 aqui neste poste de iluminação. Okay. Não existe um símbolo específico para poste de iluminação. Usamos os símbolos de objeto especial, tanto podemos pôr uma cruz ou um círculo. Neste caso, como é um elemento mais circular, eu opto sempre por colocar o círculo. Vamos colocar mais um ponto de controle, adicionar, e reparem que se eu quiser, por exemplo, adicionar um ponto de controle entre o 1 e o 2, basta-me vir aqui à linha e ele automaticamente diz-me que vai colocar um ponto aqui entre o 1 e o 2. Se eu quero colocar um ponto a seguir ao ponto 2, seleciono em cima da linha e assim já é a seguir ao 2. Portanto, venho para ali entre o 1 e o 2, a seguir ao 2. Okay? Por exemplo, vamos pôr aqui um ponto entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, vou selecionar ali e vamos colocar este ponto, novo ponto 2, no canto desta zona branca, no canto desta floresta. Clicamos e temos ali um novo ponto 2. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou dizer que tenho uma floresta ou um pequeno bosque, ou até podemos pôr no canto da floresta e no bordo sul desse canto de floresta. E tenho um novo ponto 2. Vamos continuar, clicar, a seguir ao 3, vamos pôr mais um ponto de controle, por exemplo, no fim deste muro. Okay? No caso, nós temos um muro, dois muros dentro do círculo. Portanto, mais uma vez, na coluna C, eu digo que é o muro que está mais a norte e venho buscar o símbolo de muro e digo que está na extremidade desse muro. Okay? Portanto, já tenho 4 pontos de controle. Se eu quiser, por exemplo, imaginem que eu não gosto da colocação do 3 aqui, quero mudar o 3, seleciono o ponto de controle e consigo alterar a localização do número. Vamos colocar mais um ponto de controle, a seguir ao ponto 4. Mais uma vez este poste de iluminação. E aqui, nos casos dos postos de iluminação, também podemos, se quisermos, definir a localização do elemento. Neste caso, vamos pôr também a este. E neste caso, vamos pôr a sul. E vamos colocar mais 2 pontos até ao fim do nosso percurso. Okay. Vamos adicionar um ponto 6, por exemplo, esta árvore aqui. Portanto, tenho árvore a sul desta árvore. Vamos colocar um ponto 7 já cá em baixo, no final das escadas. Os alunos vão descer esta escadaria toda, vão picar o último ponto nesta árvore, ou vamos colocar aqui no fim desta falésia. Portanto, vamos selecionar o símbolo de falésia e vamos colocar que está no sopé desta falésia, mas mais do lado sul, ou seja, sopé do lado sul da falésia. E, portanto, temos neste momento o nosso percurso de orientação definido, um percurso formal, com a partida, os vários pontos de controle e com a sinalética já feita. Atenção que esta sinalética não vai aparecer ainda no mapa. Para ela aparecer no mapa, eu tenho que colocar, adicionar sinalética, clico e arrasto e ela passa a aparecer no mapa. Como a sinalética faz parte do percurso em si, é sempre preferível que a sinalética também esteja púrpura, como está o percurso de orientação. Para o fazer, eu venho a Customize Appearance e, onde diz sinalética, eu mudo de preto para púrpura. E agora já temos a nossa sinalética a magenta ou a púrpura. Neste momento temos então o nosso percurso formal
o nosso percurso linear devidamente configurado. Para criarmos um percurso de score, o processo é ligeiramente diferente. Então, vamos novamente a course, adicionar percurso, e vamos escrever aqui percurso 2, score. Neste caso, em vez de termos o tipo de percurso, um percurso normal, vamos escolher um percurso de score, e o que nos vai acontecer é, vai-nos aparecer uma nova opção cá em baixo, onde nós vamos dizer em que coluna da sinalética é que nós vamos ter a pontuação de cada um desses pontos. Porquê? Porque um percurso score é, na realidade, um percurso de pontuação. Ganha o aluno que somar mais pontos e não o aluno que fizer menos tempo. O tempo, neste caso, apenas serve como critério de desempate. Por norma, eu prefiro colocar a pontuação a aparecer na coluna A e deixar como label dos pontos de controle, como etiqueta, apenas o código do ponto. Faço OK. Ele criamos uma nova aba para o percurso de score. Atenção que ainda temos aqui o nosso percurso formal. E agora vamos adicionar pontos a este percurso de score. Para facilitar, vamos colocar exatamente os mesmos pontos que nós tínhamos no percurso anterior. Vamos colocar todos aqueles pontos que nós tínhamos. E como vem, neste caso, não existem linhas porque a ordem de realização dos percursos é ao critério dos alunos. Podemos, mais uma vez, manipular aqui a posição dos pontos para eles não esconderem nenhuma informação relevante do mapa. E vamos colocar a nossa sinalética. No entanto, ainda não aparece cá a pontuação de cada um destes pontos. Então o que é que nós temos de fazer? Temos de vir aqui à coluna A e dizer quantos pontos é que vale o ponto 101. Então podemos pôr o ponto 101 vale 10 pontos. Depois vimos o ponto 102, que está ali mais difícil, já vai valer 15 pontos. O ponto 103 vale 10 pontos também. E nós podemos manipular o ponto 104, que está lá mais longe, vai valer 25 pontos. O ponto 105 vale 15 pontos. O 107, 10 pontos. E o 110, 5 pontos. Pronto. Neste caso, o que eu tenho é todos os pontos que estão no mapa, aqui, por ordem de valência, ou seja, os pontos que valem menos estão no início da sinalética, os pontos que valem mais estão no final. Os alunos têm a opção de fazer o percurso pela ordem que definirem para somarem o maior número de pontos possível. Estes percursos são sempre limitados em termos de tempo, ou seja, o aluno, por exemplo, não tem mais do que 10 minutos para fazer e nesses 10 minutos tem de tentar somar o máximo de pontuação possível. Portanto, isto é a forma como no Purple Pen eu realizo um percurso de score.